Terumá, capítulo 11. Está escrito: E ela disse a seu marido: Eis que agora sei que este é um santo homem de Deus, que passa sempre por nós. Façamos um pequeno quarto junto à parede, e ponhamos diante dele uma cama, uma mesa, um banco e um candelabro. Aqui temos uma alusão à ordem da oração. Eis que agora sei refere-se à concentração da mente durante a oração. Que ele é um santo homem de Deus refere-se ao mundo celestial que se assenta em seu trono de glória e de onde emanam todas as santificações, e que santifica todos os mundos. Passa por nós continuamente, com a santificação com que os mundos acima são nutridos, ele também nos santifica aqui embaixo, pois não pode haver conclusão da santificação acima sem a santificação abaixo, como está escrito: Sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Portanto, façamos um pequeno aposento. Tenhamos um serviço ordenado como morada para a Shequiná, que é chamada de parede, como no versículo. E Ezequias voltou o rosto para a parede. Essa morada, criada por nossas orações e louvores, consiste em uma cama, uma mesa, um banquinho e um candelabro. Com nossas orações vespertinas, oferecemos a ela um leito. Com nossos hinos de louvor e com a recitação da parte do sacrifício pela manhã, oferecemos a ela uma mesa. Com as orações matinais, que são feitas sentados, e com a proclamação da unidade divina, oferecemos a ela um banquinho. E por meio das orações que devem ser feitas em pé, do Cádish e da Kedushá, bem como das bênçãos, oferecemos a ela um candelabro. Bem-aventurado o homem que se esforça diariamente para acolher o santo. Bem-aventurado ele é neste mundo, e bem-aventurado será no mundo vindouro. Pois estes 4 grupos de orações dotam a Shequiná de beleza, alegria e esplendor, para saudar seu esposo com deleite e êxtase dia após dia, através da adoração do povo santo. A cama foi dada a Jacó para preparar, portanto, ele ordenou a oração da noite. A mesa foi preparada pelo rei Davi nos salmos que ele escreveu. O banquinho foi preparado por Abraão, através de sua íntima união com o Senhor, com a qual ele beneficiou as almas de todos os filhos dos homens. O candelabro foi preparado por Isaque, que santificou o nome do santo diante dos olhos do mundo inteiro, e acendeu a luz celestial nessa santificação. Portanto, o povo santo deve voltar sua mente para o mundo celestial e preparar para o Senhor da casa uma cama, uma mesa, um banquinho e um candelabro, para que a perfeição e a harmonia reinem sem perturbações todos os dias, tanto no céu quanto na terra. Terumá, capítulo 12. No momento em que Israel proclama a unidade, o mistério contido no Shemá, com intenção perfeita, uma luz surge do mundo celestial oculto, dividindo-se em 70 luzes, e essas 70 luzes nos 70 ramos luminosos da árvore da vida. Então a árvore e todas as outras árvores do jardim do Éden exalam aromas doces e louvam seu Senhor, pois nesse momento a matrona se prepara para entrar sob a sombra do dossel para ali se unir ao seu esposo.
e todas as potências celestiais se unem em um só anseio e uma só vontade de se unirem em perfeita união, sem qualquer separação. Então, o esposo também se prepara para entrar no dossel, a fim de se unir à matrona. Portanto, proclamamos em alta voz: ouve, ó Israel, prepara-te, porque teu esposo veio te receber. E também dizemos: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o que significa que os dois estão unidos como um só, numa união perfeita e gloriosa, sem qualquer mácula de separação que a possa macular. Assim que os israelitas dizem: o Senhor é um, para despertar os 6 aspectos, estes 6 se unem e acendem num ardor de amor e desejo. O símbolo disso é a letra Vav, quando aparece sozinha, sem estar ligada a nenhuma outra letra. Então, a matrona se prepara com alegria, adorna-se com deleite, e suas damas de companhia a acompanham. E em silêncio reverente, ela encontra seu esposo, e suas servas proclamam: bendito seja o nome da glória do seu reino, para sempre e sempre. Essas palavras são ditas em sussurro, pois assim ela deve ser apresentada ao seu esposo. Bem-aventurado o povo que compreende essas coisas, ordenando suas orações de acordo com este mistério da fé. No momento em que o esposo se une à matrona, um arauto surge do sul clamando: despertai, ó hostes celestiais, e desfraldai os estandartes do amor em honra do vosso Senhor. Então, um dos líderes da hoste celestial, aquele cujo nome é Boel, se apresenta, e em suas mãos estão 4 chaves, que ele obteve, uma de cada um dos 4 cantos da terra. Uma chave tem gravada a letra Iod, a segunda, a letra Re, e a terceira, a letra Vav, e essas 3 chaves ele coloca sob os ramos da árvore da vida. Então, essas 3 se tornam uma. Em seguida, a 4ª e última chave, que traz gravada a segunda letra Re, une-se às 3 que se tornaram uma. E todas as hostes angelicais entram por meio dessas chaves no jardim do Éden, onde, em uma só voz, proclamam a unidade divina, no mesmo instante em que é proclamada aqui na terra. Então a Shekinah, a noiva, é conduzida ao palácio do rei, seu noivo, pois agora ele está completo em toda a sua bondade suprema, e pode supri-la com tudo o que ela precisa. Assim, suas servas a conduzem até ele em silêncio. Por que em silêncio? Para que nenhum estranho participe de sua alegria. Assim como ele se uniu acima segundo os 6 aspectos, também ela se une abaixo segundo outros 6 aspectos, para que a unidade seja completa, tanto acima quanto abaixo, como está escrito: o Senhor será um, e o seu nome um. 6 palavras acima. Shema Israel, Tetragrammaton Elohenu Tetragrammaton Echad, correspondendo aos 6 aspectos, e 6 palavras abaixo. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, correspondendo aos outros 6 aspectos. O Senhor é um acima, e o seu nome é um abaixo. Dizemos esta resposta em silêncio, embora seja uma expressão triunfante da unidade por causa do mal olhado,
que ainda tem poder sobre a presente dispensação. Mas no futuro, quando o mal olhado deixar de existir e não tiver domínio algum sobre este mundo, então proclamaremos a unidade divina e sua plena realização abertamente e em alta voz. Atualmente, como o outro lado ainda se apega à Shekinah, ela não é inteiramente uma. E portanto, embora mesmo neste tempo presente proclamemos a unidade, fazemos isso silenciosamente, simbolizando-a pelas letras da palavra Vaed, que são equivalentes, por certas permutações, às da palavra Errad. Mas no tempo vindouro, quando esse outro lado for removido da Shekinah e desaparecer do mundo, então essa unidade será proclamada abertamente. E sobre isso, nós a unificamos em relação àquele outro lado, como alguém que convida outra pessoa para ser sua testemunha. Pois esta é a nossa testemunha, e o outro lado não é testemunha para nós. E então ela se separa daquele lado. Assim que ela chega, nós a elevamos ao dossel nupcial para o seu marido, o Rei Supremo, com toda a vontade e intenção do coração, e por isso ele é um. No momento em que ela vem com suas donzelas e deseja se separar do outro lado, ela não vem senão como quem é convidada para ver a glória do rei e nada mais. E assim proclamam que se preparem para ver a glória do rei. Como você diz: saí e vede, ó filhas de Sião, o rei Salomão, saí para ver a glória do rei. Então, o outro lado não tem prazer em ver e se separa dela. Assim que ela chega, todos os seus servos a conduzem ao dossel com o Rei Supremo, em sussurro e em mistério. Pois, se não fosse assim, aquele outro lado não se separaria dela, e a alegria seria perturbada. Mas no tempo vindouro, quando aquele outro lado for removido dela, então, naquele dia, o Senhor será um e o seu nome um. Quando ela entra no dossel e se une ao Rei Supremo, então despertamos a alegria da direita e da esquerda, como está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. Isto é, sem qualquer temor ou pressentimento, porque o outro lado não se aproxima e não tem poder aqui. Mas enquanto seus servos a conduzem ao rei, devem manter um grande e solene silêncio. A noiva, toda vez que desejam introduzi-la ao rei para a alegria da união, é necessário que seja em sussurro e em mistério, para que não se encontre nos passos de sua caminhada um sinal do lado mau, e que ele não se apegue a ela, e que não se encontre nos filhos um sinal de defeito de forma alguma. Disso, Jacó é simbólico. Antes de sua morte, quando estava prestes a falar sobre o fim dos tempos, ele disse a seus filhos: porventura, alguma mácula recai sobre mim, ou sobre a minha descendência? Mas eles responderam: não, não há tal mácula, nem qualquer falta. Teu próprio coração pertence somente ao único, e quanto a nós, não temos contato com o outro lado, nem com nenhum de seus assecluidores malignos. Pelo contrário, nós, como tu, estamos unidos somente ao Rei, visto que toda a nossa vontade e intenção foi a de nos separarmos do outro lado.
Então Jacó disse: Bendito seja o nome da glória do seu reino para todo sempre. Naquela hora, Jacó e seus filhos se tornaram, por um instante, por assim dizer, retratos vivos aqui na terra da própria Shekinah. Jacó simbolizava os 6 lados do mundo celestial como um único todo, e seus filhos foram moldados à semelhança dos 6 aspectos manifestados no mundo inferior. Agora, ele desejava revelar-lhes um certo fim, pois, como já apontamos em outro lugar, há um fim dos dias, que se refere ao reino sagrado, o mistério da fé, o mistério do Rei do céu, e outro fim dos dias, que é o mistério do rei culpado, o outro rei, governante dos poderes das trevas, e esse fim é chamado de o fim de toda a carne. Quando Jacó percebeu que a Shekinah estava se afastando dele, questionou seus filhos, como já mencionamos. E assim como Jacó e seus filhos proclamaram a união do mundo de cima e do mundo de baixo, nós também devemos fazer o mesmo. Bem-aventurado aquele que concentra sua mente e vontade, com verdadeira humildade e anseio, neste mistério. Bem-aventurado ele é neste mundo, e bem-aventurado será no mundo vindouro. Disse Rabi Hamnuna, o ancião. Este despertar da unidade foi de fato, corretamente e justamente exposto, e o que acabamos de ouvir é de fato muito verdadeiro. E no futuro, estas palavras que agora proferimos serão apresentadas ao ancião dos dias e de modo algum serão desmentidas. O pastor fiel disse: o preceito de estudar a Torá todos os dias, que é o mistério da fé suprema, para conhecer os caminhos do santo, bendito seja ele. Pois todo aquele que se esforça na Torá ganha este mundo e ganha o mundo vindouro, e é salvo de todos os acusadores malignos. Porque a Torá é o mistério da fé. Quem se ocupa dela, ocupa-se da fé suprema. O santo, bendito seja ele, faz habitar sua Shekinah dentro dele, e ela não se afasta dele. Quem conhece uma palavra da Torá, deve persegui-la e aprender essa palavra dele, para cumprir o mistério do que está escrito. De todo homem cujo coração o impelir, tomareis a minha oferta. A Torá é a árvore da vida, para dar vida a tudo. Quem se fortalece na Torá, fortalece-se na árvore da vida, como você diz. Ela é árvore de vida para os que dela lançam mão. E estabelecemos muitos mistérios sublimes sobre quem se esforça na Torá, que ele merece se conectar com a Torá do alto. Neste mundo ele não descansa, e não descansa no mundo vindouro, e mesmo no túmulo, seus lábios murmuram a Torá, como você diz, que faz com que falem os lábios dos que dormem. Até aqui. E ele será como a árvore plantada, etc., até como se tivesse comprido, e nela meditarás dia e noite. E daqui você seguirá para Levítico, 263ª, Shema Israel. Terumá, capítulo 13. Ele então começou a explicar essa passagem da seguinte maneira: eles me oferecerão uma oferta alçada. Aqui, demonstramos uma união inclusiva do acima com o abaixo, pois não diz, eles oferecerão uma oferta alçada, mas,
eles me oferecerão uma oferta alçada, o que denota uma fusão das esferas superior e inferior. Da parte de todos aqueles cujo coração estiver disposto, aceitem a minha oferta elevada. As palavras "da parte de" podem parecer, à primeira vista, supérfluas, mas, na realidade, contêm uma profunda lição para os mestres do conhecimento esotérico. Bem-aventurados os justos, que aprenderam a centrar todos os seus pensamentos e desejos no Rei Celestial, e cujas aspirações se dirigem não aos vãos e tolos brinquedos deste mundo e seus desejos, mas a apegarem de todo o coração ao mundo celestial, a fim de atrair o favor do próprio Senhor do céu à terra. De onde eles recebem essa graça? É uma região sagrada e celestial, de onde emanam todas as vontades e desejos sagrados. Isso é conhecido como todo homem, que é idêntico ao justo, o senhor da casa, cujo amor está sempre voltado para a matrona, como um marido que ama sua esposa sempre, cujo coração está disposto, isto é, o coração dele se volta para ela, e o coração dela para ele. E embora o amor mútuo entre eles seja tão grande que jamais se separam, recebereis dele a minha oferta alçada, ou seja, recebereis a Shekinah para habitar convosco. O Santo, bendito seja ele, diferentemente de um marido humano, que protestaria veementemente se alguém lhe tirasse a esposa a quem tanto ama, se alegra imensamente quando a Shekinah, a quem tanto ama, é levada da esfera celestial, a morada do amor, para habitar aqui embaixo, no meio de Israel. Feliz é a sorte de Israel, e feliz a de todos aqueles que são dignos disso. Nesse caso, pode-se perguntar: por que está escrito "o que devereis receber deles", em vez de mim? Porque o deles se refere a esses dois nomes ou graus divinos. Rabi Yebá, o antigo, sugeriu que Mitan significa encontrar M, da esfera designada pela letra M, a esfera misteriosa, a morada do justo, de onde ele extrai a vida para distribuir a todos os mundos. É tudo um mistério que foi confiado aos sábios. Feliz é a sua sorte. Contudo, embora a tomem, só o podem fazer quando o seu esposo concede permissão especial e apenas de acordo com a sua vontade, para que ele possa ser adorado em amor. Isto se concretiza diariamente nos serviços litúrgicos coletivos de Israel. Ou deles, ainda, pode referir-se aos 6 graus celestiais, ou às estações e aos sábados. No fim, tudo se resume à mesma coisa: ouro, prata, latão, azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de foca e madeira de acácia. O ouro simboliza o dia de Ano Novo, o dia do ouro, porque é um dia de julgamento, e o lado do julgamento, simbolizado pelo ouro, o domina, como está escrito: o ouro vem do norte, e o mal virá do norte. A prata simboliza o dia da expiação, quando os pecados de Israel se tornam
brancos como a neve, pois, naquele dia, ele fará expiação por vós, para vos purificar, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O bronze é simbólico dos dias dos sacrifícios da festa dos tabernáculos, que aludiam aos poderes e principados das nações pagãs, designados como montanhas de bronze. O azul corresponde à Páscoa, que estabelecia o domínio do verdadeiro objeto da fé, simbolizado pela cor azul, que só poderia predominar após o cumprimento do castigo dos primogênitos do Egito. Portanto, todas as cores vistas em sonhos são de bom presságio, exceto o azul. Vermelho púrpura está associado ao Pentecostes, simbolizando a entrega da lei escrita, composta por dois lados, o direito e o esquerdo, como está escrito: da sua mão direita lhe saía uma lei de fogo. Escarlate está associado ao 15º dia de Avenida, dia em que as filhas de Israel costumavam sair vestidas com roupas de seda. Até agora, 6 elementos simbólicos foram enumerados. Os demais simbolizam os 10 dias de arrependimento: linho, pelos de cabra, carneiros, peles tingidas de vermelho, peles de foca e madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso, berilos e pedras preciosas engastadas. Esses 9 elementos correspondem aos 9 dias de arrependimento, e o dia da expiação completa o período, totalizando 10 dias. De todos estes, tomamos a oferta alçada do Senhor em cada uma destas épocas especiais, para que ela repouse sobre nós. Na Páscoa, por meio do Cordeiro Pascal. Nos tabernáculos, por meio do tabernáculo. E assim por diante. Os 6 dias são apenas uma preparação para ela. Assim como eles estão unidos acima em um, ela está unificada abaixo no mistério do para corresponder a eles acima. Terumá, capítulo 14. O Santo, bendito seja ele, que é acima de tudo, não toma assento no trono da glória, até que tenha entrado no mistério do em conformidade com a sua própria essência de unidade, para ser o no Este, como já dissemos, é o significado das palavras: o Senhor é e o seu nome é É o mistério do Sabá, que se une ao mistério do Uno, para que possa ser o órgão dessa unidade. Na oração antes da entrada do Sabá, o trono da glória é preparado para o Santo Rei Celestial. E quando chega o Shabat, a Shekinah está em perfeita união com ele e separada do outro lado. E todas as potências de julgamento severo são separadas dela, estando ela em íntima união com a luz sagrada, e coroada com muitas coroas pelo Rei Sagrado, e todos os principados da severidade, e todos os senhores do julgamento fogem dela, e nenhuma outra dominação reina em nenhum dos mundos. E seu semblante é iluminado pela luz celestial, e ela é coroada aqui embaixo pelo povo santo, todos investidos de novas almas. Então, chega o momento do início da oração, quando os adoradores a bendizem com alegria e júbilo, dizendo: Bendizei ao Senhor, o bendito.
pois não se pode permitir, neste momento, que o povo santo comece com um versículo que sugira julgamento, como nos dias de semana, quando abençoai é precedido por e ele, sendo misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Porque a Shequina está então completamente separada do mistério do outro lado, e todos os senhores do julgamento se separaram e se afastaram dela. E aquele que desperta o julgamento nas esferas inferiores causa vibrações de condenação e severidade também nas regiões celestiais. E enquanto este elemento perturbador estiver presente, o trono sagrado não pode se coroar com a coroa da santidade. Então, os senhores do julgamento, que se separaram temporariamente do resto da criação, escondendo-se de todos os olhares em um recesso profundo e secreto no fundo do mar, são despertados para retornar às habitações celestiais, e voltam com violência e fúria, de modo que a esfera sagrada, que requer acima de tudo repouso e paz para a entrada do Shabat, é duramente pressionada por essas potências do julgamento. Portanto, é evidente que não devemos imaginar que ela seja independente de nossos despertares, pois não há vibração alguma acima que não seja causada por aquelas que ocorrem no meio de Israel aqui embaixo, como já apontamos em relação à expressão no tempo determinado, em nosso dia de festa solene. Não é apenas um dia de festa, mas o nosso dia de festa, ou seja, provocamos um movimento nas esferas superiores por meio de nossas orações. Portanto, o povo santo, que é coroado com as coroas sagradas de suas almas para despertar repouso e paz no alto, não pode ordenar julgamento lá, mas, ao contrário, deve, consciente e imensamente, despertar bênçãos tanto acima quanto aqui embaixo. Terumá, capítulo 15. A congregação responde: Bendito seja o Senhor, que é bendito para todo o sempre. A expressão, que é bendito, indica o fluxo de bênçãos da fonte da vida para o lugar de onde brotam alimento e abundância para todas as criaturas. E por que chamamos essa fonte de bendita? Porque ela sustenta e rega a Olam Vaed, que é a véspera do Shabat. Dessa forma, as bênçãos são transmitidas a este Olam Vaed do mundo mais elevado, para que ele alcance sua plena perfeição. Assim, nesta bênção, bendito representa a fonte última de onde emanam todas as bênçãos. O Senhor é o centro de todos os lados celestiais. Que é bendito representa a paz da casa, a fonte da cisterna, proporcionando plenitude e nutrição para todos, enquanto para sempre e sempre se refere ao mundo abaixo, que precisa dessas bênçãos. O bom óleo de bendito, o Senhor e o bendito é tudo para este Olam Vaed. Portanto, toda a congregação deve recitar isso todos os dias, mas na véspera do sábado deve ser recitado com especial devoção e alegria, para que o sábado seja devidamente abençoado pelo povo santo. Quando começam a recitar esta bênção, ouve-se uma voz em todos os céus santificados pela entrada do Shabat.
Bendito sejais vós, povo santo, porque abençoais e santificais a terra, para que por meio dela sejam benditas e santificadas muitas hostes santas celestiais. Bem-aventurados eles neste mundo, e bem-aventurados eles no mundo vindouro. Os israelitas não recitam esta bênção até serem coroados com as coroas das almas santas, como já dissemos. Bem-aventurado o povo que é digno delas neste mundo, para que as mereça no mundo vindouro. Para os piedosos, esta é a noite das uniões conjugais, quando são coroados com novas almas e novos Espíritos Santos, pois, estando em estado de suprema tranquilidade santa, podem então gerar filhos santos. Eis aqui um mistério confiado aos sábios. À meia-noite desta noite, o santo se agrada em entrar no jardim que está acima. Nos dias de semana, a esta hora, ele entra no jardim do Éden, que está abaixo, para ter comunhão alegre com os justos que ali habitam. Mas no sábado, ele entra no jardim acima. Pois durante a semana, todas as almas dos justos permanecem no jardim que está na terra. Mas na véspera do Shabat, todas as hostes de santos anjos, designadas para o paraíso inferior, trazem daquela região as almas que ali habitam para o firmamento próximo a este jardim, onde muitos carros sagrados de fogo aguardam sua chegada, para que possam escoltar essas almas até o paraíso superior e levá-las perante o trono da glória. Enquanto essas almas ascendem, outras descem de maneira semelhante para se tornarem coroas do povo santo aqui embaixo. Assim, sua atividade prossegue, algumas ascendendo e outras descendo. Não imaginem, porém, que por esse motivo o paraíso na terra permaneça vazio e desabitado no sábado. Longe disso, pois, como já dissemos, enquanto algumas almas partem, outras chegam, a saber, aquelas almas que estão sendo purificadas e purificadas durante os 6 dias da semana, mas que ainda não estão suficientemente aperfeiçoadas para poderem permanecer no paraíso permanentemente, mas que no sábado lhes é permitido desfrutar de suas delícias por um período, de modo que o lugar nunca fica vazio. Isso é simbolizado pela remoção e reposição dos pães da proposição. Novamente, não imaginem que, quando as almas retornam ao seu paraíso terrestre ao final do sábado, o encontram tão repleto de outras almas que não lhes resta lugar, pois sua morada se torna, por algum processo misterioso, muito maior, expandindo-se em comprimento, largura e altura, de modo que sua presença não faz diferença. Há também algumas almas que, tendo ascendido à esfera mais elevada, jamais retornam. E além disso, há também aqueles que sobem e descem continuamente para coroar o povo santo. De fato, na véspera do Shabat, há uma verdadeira comoção de almas indo e vindo, subindo e descendo. Quanto aos inúmeros carros sagrados que percorrem perpetuamente o mundo, os olhos mal conseguem contemplá-los devido ao seu aspecto radiante e brilhante. Todas as almas estão cheias de alegria e anseio de se tornarem coroas para o povo santo na terra, para os justos no paraíso inferior.
finalmente, chega o momento em que uma voz proclama por todas as esferas: santificado, santificado. Então há paz em toda parte, paz perfeita, até mesmo para os ímpios no Geena, e todas as almas se coroam, algumas acima e outras abaixo. No sábado, à meia-noite, quando os sábios consumam suas uniões conjugais, no momento em que dormem tranquilamente em seus leitos e suas almas anseiam ascender e contemplar a glória do Rei, os espíritos celestiais, com os quais se coroaram na santificação do sábado, levam essas almas e as conduzem às alturas. Lá, essas almas são banhadas pelas especiarias do paraíso e contemplam tudo o que está ao seu alcance. Então, quando chega a hora de descer novamente, os espíritos celestiais os acompanham até que alcancem em segurança suas moradas humanas. É dever dos sábios recitar certos versículos que visam despertar esse Espírito Santo celestial da coroação do sábado, como, por exemplo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, etc. Ou, para onde o Espírito os impelia, para lá iam, para lá os impelia o Espírito. E as rodas se levantavam diante deles, porque o Espírito do Ser Vivente estava nas rodas, para que o ato da procriação seja realizado em espírito de santidade sabática, pela influência do espírito sabático celestial. Quando Rabi Hamnona, o ancião, costumava sair do rio numa sexta-feira à tarde, ele tinha o costume de descansar um pouco na margem e, erguendo os olhos com alegria, dizia que se sentava ali para contemplar a visão jubilosa dos anjos celestiais subindo e descendo. A cada chegada do Shabat, dizia ele, o homem é arrebatado para o mundo das almas. Feliz é aquele que conhece os mistérios de seu Senhor. Terumá, capítulo 16. E quando o próprio dia de sábado clareia, um espírito de alegria tranquila ascende por todos os mundos. Este é o significado do Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que se entende por céu? Aquele céu no qual o nome supremo se torna visível. Qual o significado da palavra contar? Certamente, não se trata da mera narração de uma história. Muito pelo contrário, significa que eles são iluminados pelo brilho do ponto supremo e ascendem no nome que está contido no fluxo de luz da perfeição suprema. Elas brilham e se iluminam por si mesmas, através do brilho e da iluminação do Livro Supremo. Elas brilham e se iluminam em direção a todos os lados que a elas estão ligados, e cada esfera retém para si um pouco dessa luz, pois desse brilho semelhante ao da safira, cada anel na corrente deriva sua luz e seu brilho. Pois neste dia os céus são coroados e ascendem no poder do santo nome mais do que em qualquer outro dia. Sua obra é o orvalho supremo que flui de todas as regiões ocultas. É a obra de suas mãos e sua autorrealização, na qual ele se completa e se aperfeiçoa neste dia mais do que em qualquer outro.
Este orvalho desce, Magid, no sentido aramaico da cabeça do rei, com abundância de bênçãos, sendo o firmamento aqui simbolizado pela corrente que brota da cisterna, o rio que saía do Éden, que flui em direção à terra, como a corrente do orvalho supremo que brilha e cintila de todos os lados. Este firmamento o conduz para baixo por uma corrente de amor e desejo, para que possa regar o campo de bem-aventurança e alegria na entrada do sábado. Quando aquele belo orvalho perolado desce, o todo se torna pleno e completo em suas letras sagradas, atuando por todos os seus canais sagrados, visto que tudo está unido a ele. Um caminho se abre para que ele regue e abençoe tudo o que está abaixo. Dia após dia, um dia após o outro, um anel ou esfera após o outro. Aqui, as Escrituras descrevem detalhadamente como os céus irradiam o brilho da safira para aquela glória, e como esse firmamento do orvalho supremo causa o fluxo descendente da corrente. Dia após dia profere a mensagem, dia após dia, grau após grau, para que um se complete no outro, e um seja iluminado pelo outro pelo brilho luminoso e cintilante da safira, que é refletido pelos céus, de volta à glória central. A palavra Yábia pode ser traduzida como apressa-se. Eles se apressam para captar a luz e o brilho um do outro. A palavra Homer indica as letras e os caminhos que procedem do pai, da mãe e da cabeça que deles emana, que é o filho primogênito. Aleph simboliza o pai, e quando ascende e desce, o Mem se une a ele, produzindo En, que significa mãe. O Resh é a cabeça, significando filho. Quando esses se unem, o resultado é que formam palavra, fala. Assim, o pai, a mãe e o filho primogênito irradiam um dentro do outro em uma união, que tem seu reinado e duração no Shabá. Assim, todos estão unidos para se tornarem um, e portanto, apressam-se uns aos outros naquele Homer, como um reinado supremo, para que todos sejam um. Mas, quando tudo for transportado para esse firmamento, ele difundirá luz sobre a glória de Deus abaixo, para que possa produzir seres à semelhança dos céus que iluminam essa glória. E noite após noite revela conhecimento. Estes são os carros que formam o corpo do trono. Eles são chamados de noites, como está escrito: as minhas entranhas me ensinam nas noites. O carro superior é chamado de dias ou dia após dia. O inferior, de noites ou noite após noite. Yahweh também pode significar da vida, ou seja, produz a progenie dos céus, traz à vida gerações. Conhecimento designa o mistério dos céus. Assim como os céus têm 6 lados, também as gerações que eles trazem à vida à sua semelhança. Assim, dia após dia está incluído em uma esfera suprema chamada Palavra, e noite após noite no mistério do masculino, que lhe dá luz e cujo nome é conhecimento. E porque esta palavra não é como outras palavras, mas um mistério supremo, a Escritura volta a ela e diz:
não há palavra nem discursos, nem se ouve a sua voz. Esta palavra é um mistério supremo de graus celestiais, onde não há vozes nem discursos, e que não pode ser compreendida como os outros graus que constituem o mistério da fé, e que são vozes que podem ser ouvidas. E, no entanto, a sua linha se estende por toda a terra. Embora sejam mistérios celestiais que jamais poderão ser perfeitamente compreendidos, a corrente do seu fluxo é descendente. Por causa dessa corrente, temos uma fé verdadeira neste mundo, e toda a humanidade pode discorrer sobre o mistério da fé do santo em conexão com esses graus, como se lhes tivessem sido revelados e não ocultos. Portanto, diz, e as suas palavras até os confins do mundo, o que significa que, do princípio ao fim do mundo, os sábios de coração discorrem sobre esses graus ocultos, embora não possam ser compreendidos. E até que ponto são compreendidas? Nelas, pôs uma tenda para o sol. V. 4. Porque o santo sol é como um tabernáculo de todos esses graus supremos, e é como uma luz que absorveu todas as luzes ocultas e toda a corrente de sua extensão, por meio da qual a fé se manifesta em todo o mundo. Apreender o sol é equivalente a aprender todos os graus, porque o sol é uma tenda que inclui e absorve tudo, e por sua vez ilumina todas as cores brilhantes abaixo. Daí, ele é um noivo que sai de seu dossel, no brilho e no fulgor daquelas luzes ocultas que, em forte anseio e desejo, lhe dão sinais de seu amor, como a um noivo a quem todos os seus amigos oferecem presentes e dádivas. E o que é sua cobertura? Éden, a cobertura que cobre todas as coisas. Ele se alegra do lado da luz primordial, na qual o julgamento não tem lugar algum, como um homem forte, do lado da força. E observe que não diz aqui um homem forte, mas como um homem forte, o que significa que o julgamento é temperado pela misericórdia. Assim, o sol reúne todos em um só, em perfeita devoção e amor, para correr no caminho, a fim de nutrir e complementar a lua em todos os lados e possibilitar que ela derrame sua luz para baixo. Sua saída é desde a extremidade do céu. Ele sai da extremidade desse céu supremo, da terminação do corpo, como está escrito, de uma extremidade do céu à outra extremidade do céu, onde uma extremidade designa o mundo superior e a outra extremidade sua terminação, e seu circuito até os confins dela. Ele percorre todas aquelas regiões sagradas capazes de carregar a arca sagrada. Isso corresponde ao mistério acima, quando os seres viventes se apoderam do trono para elevá-lo às alturas mais elevadas. Então, cantamos este salmo. Quanto à questão de por que então é chamado de novo, se é perpetuamente repetido, o fato é que é de fato um canto novo, pois se refere à lua nova no momento em que recebe a luz do sol. Sua mão direita e seu braço santo lhe trouxeram a salvação. Isso denota o despertar da mão direita e da esquerda para recebê-la, significando ser vivificado e nutrido por seus raios.
e nada está oculto ao seu calor. Nada está oculto a esse brilho, pois ele se dirige a todos juntos, a cada um segundo sua capacidade de recepção. Quando tudo estiver assim completo e vivificado pelo Sol, então a Lua será coroada à semelhança da Mãe Suprema e perfeita em 50 portões. Isso é expresso no seguinte versículo: A Torá do Senhor é perfeita, vivificando a alma. Assim como ela é perfeita em todos os aspectos no mistério dos 5 graus, à semelhança da Mãe Suprema, a quem pertence o mistério dos 50. Portanto, a Torá é apresentada aqui em 6 frases paralelas de 5 palavras cada, a fim de completar o mistério dos 50. A Torá do Senhor é perfeita, vivificando a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dando sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegrando o coração. O mandamento do Senhor é claro, iluminando os olhos. O temor do Senhor é puro, permanecendo para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, totalmente justos. Todas essas frases se apresentam em 5 palavras cada, à semelhança da Mãe Suprema. 6 vezes, pois o tetragrama é mencionado 6 vezes nesses versículos, correspondendo aos 6 graus celestiais que formam o mistério do céu celestial. Assim, a Lua se completa no reino da transcendência, tornando-se aquilo que deveria ser, e tudo isso no dia de sábado, no qual tudo se aperfeiçoa no mistério do sábado, acima e abaixo. Neste dia, portanto, o brilho aumenta em toda parte. Os céus o recebem da fonte da vida, e então transmitem luz e plenitude à glória suprema a partir do mistério do numerador supremo, o Pai de todos. Depois do mistério do numerado, a Mãe Suprema, finalmente do mistério do número. Portanto, disse, os céus declaram, ou seja, como apontamos, no mistério destes 3 nomes, que, no sábado, reinam supremos mais do que em outros dias. Portanto, Davi proferiu este salmo de louvor, por meio do Espírito Santo, a respeito da luz e do esplendor do sábado, e de sua preeminência sobre os outros dias da semana, por causa do mistério do nome celestial, que nele ilumina, irradia e brilha nas esferas da santidade, e se completa acima e abaixo. Terumá, capítulo 17. Portanto, os homens da grande sinagoga ordenaram que este salmo de Davi fosse o primeiro a ser cantado no dia de sábado, visto que se refere àqueles céus particulares que iluminam todos os outros. Em seguida, na liturgia, vem o rio que sai do Éden, mencionado no salmo que se segue a este no serviço de sábado. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, pois este rio reúne em si todo o mistério dos céus e a fonte da vida neste dia, e o sol se aperfeiçoa para sua tarefa designada de distribuir a luz. Terumá, capítulo 18. Então, a lua, quando se separa do outro lado, como acontece neste dia, para receber a luz do sol, é mencionada no salmo seguinte, de Davi, quando mudou seu comportamento para com Abimeleque. Quando o outro lado se separa da lua, esta se une ao sol
E, portanto, este salmo começa com as 22 letras do alfabeto hebraico, que significam a fusão do Sol com a Lua. Terumá, capítulo 19. Em seguida, vem a união da matrona com seu esposo. Oração de Moisés, homem de Deus. Ele estende as mãos direita e esquerda para recebê-la e unir-se a ela em perfeita comunhão. Depois, seguem-se outros salmos de alegria e ardente saudade. Terumá, capítulo 20. Um salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua mão direita e o seu santo braço lhe deram a salvação. Este salmo já foi explicado em outros lugares. E os companheiros estavam perfeitamente corretos em sua afirmação de que era cantado pelas vacas quando ela chega a Bet-Semes, a casa do sol, cujas mãos a recebem e a carregam, assim como as vacas carregam a arca. Este salmo de louvor foi, portanto, ordenado a ser cantado no sábado pelo único povo, ou seja, os filhos de Israel. E se você perguntar por que está escrito aqui novo, se eles dizem este louvor constantemente, mas certamente é novo, e não é chamado de novo, senão na renovação da lua, quando ela é iluminada pelo sol, então é novo, e este é um cântico novo. Sua mão direita e seu braço santo o salvaram. Eis o despertar da direita e da esquerda para recebê-la. E este louvor, quando levam a arca, eles a louvam. Quando sobem a Bet-Semes, a semelhança dos carros que sobem a Bet-Semes. E tudo sobe em um mistério, porque no Shabat é a subida do trono, para subir ao alto. O arranjo deste louvor no Shabat, todos estes louvores foram arranjados no Shabat, para que o povo único no mundo o louve.